Pet Resolve, isso nos nossos quadros do YouTube. Espero que todos tenham visto o vídeo de conteúdo, né, do Pet Explica sobre o assunto de gases. Então hoje a gente vai resolver uma questão aqui bem simples, retirada aqui do Peter Atkins, de Físico-Química, volume 1. Alguns devem conhecer. Então vamos para a questão. A questão é a 1.3b do livro Atkins, né? Aqui na descrição eu vou deixar a referência direitinho. A questão diz o seguinte: uma amostra de hidrogênio gasoso tem uma pressão de 125 kPa na temperatura de 23 graus Celsius. Qual a pressão do gás na temperatura de 11 graus? Então, né? Fazendo uma primeira análise dessa questão, né? O que nós temos? Nós temos pressão e temperatura aqui envolvidos, vamos dizer assim. E ele pede qual será a nova pressão, ou seja, uma pressão P2, que a gente já pode visualizar aí, depois que a temperatura variou, né? Teve essa variação de temperatura, né? De 23 para 11 graus. Quando nós vemos assim a questão dando apenas esses tipos de informações, né? Nós já deduzimos, já podemos constatar que esse volume ele está sendo constante. Então, fazendo uma retomada dos conteúdos do vídeo do PET Explica, nós temos a lei do gás ideal, que ela é composta por esses elementos: pressão, P de pressão, V volume, que vai ser igual a N, que é o número de mols, vezes R, que é a constante universal dos gases, e T, que é a temperatura em Kelvin, certo? Então essa igualdade, né, essa equação, nos ajuda a estudar o comportamento de um gás quando a gente altera, né, quando a gente varia a pressão, volume, número de moléculas e temperatura. Portanto, agora, né, vamos aplicar a lei de Gay-Lussac, né, para uma transformação isocórica a volume constante. Aqui nós temos os dados da questão, né, que a questão nos deu, que falava que a amostra de hidrogênio, né, estava a essa pressão de 125 kPa a uma temperatura de 23 graus Celsius. Então, esses dados são, respectivamente, né, nosso P1 e nosso T1. P1 igual a 125 kPa e o T1 23 graus Celsius. Aí a gente precisa transformar para Kelvin, né? Lembrando lá da equação do gás ideal, PV igual a nRT, o T precisa estar em Kelvin. Então a gente precisa fazer essa transformação. E como a gente faz, né? Basta somar 273,15 ao valor da temperatura em graus Celsius. Então 23 mais 273,15 vai dar justamente 296,15 Kelvin. E é esse número, né, esse valor que a gente vai usar na nossa equação. A P2, né, que eu coloquei como uma interrogação, porque é ela que a gente quer descobrir. E nossa temperatura 2, que é o questionamento, né, a indagação lá da questão, né? Qual vai ser a pressão P2 quando a temperatura for, no caso nossa T2, 11 graus. Novamente, esse 11 graus está em Celsius, a gente precisa somar 273,15 e nós vamos ter como resposta, né, na unidade de Kelvin, o valor 284,15. Aí está a nossa questão, nossa equação novamente, né, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E nós vamos substituir pelos valores de cada uma, né? Onde é P1, vamos substituir pelo valor de P1, onde é T1, vamos substituir pelo valor de T1, e assim de forma análoga para P2 e T2. Nós podemos observar que nós precisamos isolar, né, a nossa incógnita, que no caso, que nós não conhecemos, né, que está com a interrogação. Portanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar o valor de T2, né, que é 284,15, que desse lado da igualdade está dividindo, está como denominador. Nós vamos passar para o outro lado da igualdade multiplicando, né, ele vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando como numerador no caso dessa fração do lado esquerdo.
ficando da seguinte forma: 125 kPa vezes a nossa T2, que é 284,15, dividido pelo valor de T1, que é 296,15. Tudo isso igual ao que? Agora, de forma isolada, né, a nossa P2, que é em quilopascal, né, que a resposta já vai sair em quilopascal. Quando nós fizermos esse cálculo na calculadora, tudo certinho, nós vamos encontrar que nossa P2 vai ser igual a 119,93 quilopascal, ou se a gente já quiser arredondar, né, como é um número muito próximo ali de 120, então a gente pode escrever também, se for o caso, 120 quilopascal. Bom, espero que todos tenham gostado de mais um vídeo desse quadro O PET Resolve. Temos outros vídeos dessas temáticas com o PET Explica, trazendo sempre conteúdos de química, e o PET Resolve com resolução de questões. Essas são as nossas redes sociais, nos sigam, mandem e-mail se tiver alguma dúvida e também se inscrevam no canal PET Química UFRN. Então agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até a próxima.